Olá, gente, estamos aqui com mais um Entretanto para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, objetiva, descontraída, apartidária. Objetivo do programa. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva no canal. Nós precisamos de você, tá? Hoje nós vamos falar da PEC do calote, dos orçamentos secretos, de Deltan Dallagnol fora do Ministério Público. E vamos falar também um pouquinho, para descontrair, das fake news e de Carlos Drummond de Andrade. É agora. Não me ajoelhe com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. E a PEC do calote, gente? Bom, o governo federal está precisando criar receita. Por quê? Por dois problemas. O primeiro problema foram os gastos decorrentes, e não esperados, mas naturais, decorrentes da pandemia da Covid-19. Isso gerou, além de auxílio emergencial, uma série de outros programas governamentais que visaram, né, tentar evitar o rombo na nossa economia, já bastante debilitada por conta das medidas de distanciamento social e de lockdown, que foram sempre tão deploráveis aos olhos do governo federal, na pessoa de seu gestor máximo, que é o presidente da República. Além disso, graças à decisão do Supremo Ministro Gilmar Mendes, depois secundado por seus pares, o governo Jair Bolsonaro passou a ser apenas o pagador de despesas, sem poder controlar os gastos dela decorrentes, quando repassou verba a esmo, praticamente, para os estados e municípios para a contenção da pandemia. Ou seja, Jair Bolsonaro gastou muito mais do que poderia, de maneira emergencial, por conta da pandemia, sem controle nenhum de gasto e por conta de ingerência do poder judiciário. Agora ele está tentando aquietar o erário, está tentando suavizar o abalo no orçamento público, criando fonte de receita. E se sai com essa, que é a PEC do calote, mal apelidada PEC do calote, que visa postergar e tornar praticamente facultativo o pagamento de dívidas precatórias do governo federal. O que significa isso? Dívida precatório. O precatório é diferente da precatória. O precatório é uma decisão judicial transitada em julgado, estabelecendo uma dívida do governo para com outra pessoa ou instituição ou entidade. Ou seja, você entra com ação contra o governo federal, um exemplo, né? Ganha essa ação até a última instância, transita em julgado, a decisão judicial que te dá ganho de causa, obrigando a União Federal a te pagar, sei lá, R$1.000, essa decisão se torna imutável. O governo, para te pagar esses R$1.000, expede um precatório. É esse precatório que tanta dor de cabeça dá para receber, porque o governo, tanto federal quanto estadual quanto municipal, é um perseguidor implacável, para lembrar daquele filme antigo, com Clint Eastwood, né? O perseguidor implacável de seus devedores, mas é um credor inadimplente, contumaz, que deve, não nega e paga quando puder e se quiser. E a PEC do calote, a PEC dos precatórios, proposta pelo governo federal, visa tornar ainda mais tormentoso esse pagamento. Para quê? Pelo menos a finalidade é boa, pelo menos o presidente está tentando fazer o que pode. Para quê? Para criar receita, evitando de pagar muitas dívidas judiciais, muitas dívidas decorrentes de decisões transitadas em julgado. Ele fica com o caixa dele um pouco mais substancial para aguentar aquelas outras despesas orçamentárias ou emergenciais que ele não tem como contemporizar. Ou paga, ou paga. Só que eu sou absolutamente contrário, e deixo isso sempre consignado aqui, à política econômica do super-ministro
Paulo Guedes. Ele esquece a classe média, ele esquece a microeconomia para concentrar em macroeconomia, para concentrar em balança comercial. Nessa aí o real já está defasado, nessa aí nosso Ibovespa já está de mal a pior, nessa aí nossa empregabilidade está no chão. É claro, nem tudo isso é por culpa do nosso ministro Paulo Guedes, mas muitas dessas enfermidades da economia brasileira poderiam ser sopesadas, poderiam ser minoradas, poderiam ser atenuadas se o ministro fosse um pouco mais objetivo, um pouco mais um homem de finanças e menos um tecnocrata, que é o que ele é. Orçamento secreto é o nome que o pessoal da oposição, os políticos de oposição, e a Suprema Ministra Rosa Weber acabou adotando essa nomenclatura numa decisão recente, em que é obstado ao governo federal propiciar o pagamento de emendas parlamentares que não têm um escopo jurídico discriminado junto ao parlamento. Essa prática sempre existiu. Eu vou explicar para vocês aqui, simplificando o direito, né? Para lembrar do meu livro Simplifica Direito, o direito sem as partes chatas, que está entrando na segunda edição. Simplificando o direito, o que significa? A emenda parlamentar é um adendo ao orçamento anual da União Federal, né? Se cria uma despesa extra, se cria um gasto extra, geralmente proposto por algum parlamentar ou pelo próprio presidente da República ou pelo próprio governo federal, desde que ele não gere despesa para outro ente federado, ele pode fazer isso. O projeto de emenda parlamentar visa criar escopo legal, tá? Justificativa legal para autorizar um gasto extra. É isso que é a emenda parlamentar. Beleza? Bom, em regra, as emendas parlamentares têm que ser justificadas. Algumas há, todavia, que não precisam sê-lo. São aquelas de rotina. E sempre, essa verba sempre foi utilizada por todos os governantes que antecederam o presidente Jair Bolsonaro e serão utilizados também essa verba, digamos, não carimbada das emendas inominadas, será utilizado certamente pelos sucessores de Jair Bolsonaro para ajustes nas despesas da União, ajustes nos gastos com a administração pública do país e sem necessariamente motivo politiqueiro. Sempre foi usado, por quê? Porque é embasado em lei, albergado, protegido, admitido pela Constituição Federal. Só que quando é o presidente Jair Bolsonaro, nada funciona e nada presta e nada é permitido. Uma prática corriqueira, que foi e é a utilização das emendas parlamentares inominadas, sem escopo típico, sem tipificação, sem carimbo para a verba, essa prática que sempre existiu, para Bolsonaro se tornou obsoleta e foi vedada in limine, né, cautelarmente, pela Suprema Ministra Rosa Weber. O que a gente está cansado de saber que vai acontecer enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver no poder. Ele não vai ter sossego para governar. Ele não vai ter sossego para utilizar das estratégias e das ferramentas com as quais os seus antecessores, de qualquer ideologia política que seja, sempre se valeram durante o exercício do poder. Fica um pandemônio. Eu não sei a quem interessa o desgoverno, eu não sei a quem interessa a ausência de governabilidade que vem atravessando a nossa República, não por culpa do presidente, mas por culpa da absoluta falta de diálogo e das portas fechadas que ele encontra durante as suas tentativas de interlocução e de troca de auxílio com os demais poderes da República. Ele, ao invés de ser apoiado, ele é defenestrado, ele é prejudicado, ele é obstaculizado, né, por formadores de opinião, por membros de outros poderes, por gente da imprensa, dos portais de notícia, né, por celebridades da área cultural brasileira. Tudo pode para todos, nada pode para Jair Bolsonaro e seus adeptos.
já foi impedido de trabalhar em rede social. As portas do mainstream e da grande mídia não só fecharam para ele, como passaram a abrir para soltar canhão nele, né? A indústria cultural, que nunca foi fã de Jair Bolsonaro, declarou guerra aberta, e isso torna o Brasil, torna o país um barril de pólvora com rastilho aceso. Eu acho engraçado o monte de celebridade que contribui à distância para esse estado de coisas, de absoluta penúria de bom senso, esse estado de coisas à beira de um caos governamental e político. As pessoas botam lenha na fogueira, tentam apagar fogo com gasolina, ou seja, querem o circo pegando fogo e vão morar no exterior. Principalmente o pessoal as celebridades culturais, os intelectuais brasileiros, as celebridades do mundo do show business brasileira, Chico, Caetano, Xuxa, Paulo Coelho, né? Pessoal, olha, Bolsonaro é genocida, faça tudo contra Bolsonaro, vai até velório, viva nós, viva a cultura, viva os bonitinhos da TV Globo, e vai morar na Europa, e vai morar em Manhattan, Nova York, Estados Unidos, Flórida, Paris, né, seu Chico? E aqui que se dane, aqui que se lasca, aqui a gente joga um brasileiro contra o outro brasileiro. Eu lembro do Humberto Eco, pegando um táxi em Nova York, ele pega um taxista do Uzbequistão, Afeganistão, um estão desses, né? O taxista pergunta para ele de onde ele é, né? Ele responde, eu sou italiano, e o taxista fala, contra quem vocês lutam? Contra quem vocês, italianos, lutam? Porque no país dele tem sempre guerra. O motorista do táxi tem sempre guerra. Então, vocês, italianos, você, meu passageiro, Humberto Eco, que é italiano, contra quem vocês lutam? Humberto Eco matutou, olhou para ele e respondeu, nós, italianos, lutamos contra italianos. E nós, brasileiros, também, né, somos latinos, lutamos contra nós mesmos, graças a esses deformadores de opinião, a esse pessoal que vai até velório, que se diz intelectual. Intelectual até são, intelectuais orgânicos, né? A Revolução Francesa, que eu uso sempre como exemplo aqui, ela foi baseada no iluminismo de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, de Rousseau, né? A pena com as quais eles escreviam estava suja de sangue. Ser intelectual não é sinônimo de ser bonzinho, não. Está na hora da gente aprender isso muito rápido. Deltan Dallagnol, fora do Ministério Público, resolveu seguir a carreira política. Senhores, juízes e membros do Ministério Público, no caso Dallagnol é procurador da República, um promotor federal, se querem uma análise um pouco mais mundana do nosso dia a dia, uma terminologia mais comum a nós todos, Deltan Dallagnol, após e durante a Operação Lava Jato, é um péssimo exemplo de como devem agir juízes e membros do Ministério Público no Brasil, né? Juízes e membros do Ministério Público, de promotores, procuradores, devem manter aqui distância entre as partes, devem ser discretos no seu pensamento político e ideológico e devem não possuir nenhuma aptidão político-partidária, e muito menos manifestá-la. Caso contrário, se começar a fomentar escândalo, se começar a se manifestar de maneira político-partidária, se começar a puxar a sardinha para o lado que ideologicamente lhe é mais bonitinho, e nós estamos vendo 11 casos disso lá em cima, juntos, né? Se começar a fazer isso tudo, o que acontece? 3 fenômenos acontecem. Primeiro, a sua imparcialidade e a legalidade de suas decisões, né, a justeza de suas decisões, passa a ser questionada. É o primeiro ponto. O segundo ponto é eles passam a ser tratados como celebridades e políticos. E como celebridades e políticos vaiados ou ovacionados conforme a tendência política do momento, conforme o público aos quais eles se dirigem, ou seja, são tratados como políticos. É o que acontece, por exemplo, com os ministros do STF. E terceiro fenômeno muito interessante, aconteceu com o Moro, aconteceu com Wilson Witzel e está acontecendo e vai piorar
com Deltan Dallagnol, né? Migra do discurso retórico forense para o discurso político, que nada tem de lógico, de técnico. Ele é um artifício de oratória, ele lida com as possibilidades, não com as probabilidades, como já diria Aristóteles, e ao fazer essa migração de um discurso para outro, o jurista que se torna político acaba frustrado com a carreira de origem, acaba frustrando-se com a carreira de destino política, que é para a cobra criada, é para quem está acostumado a falar para agradar, e não para falar tecnicamente. Nós temos que mudar isso. Não se muda em 2, 3 gerações. Essa cultura está aí desde Dom Pedro II, desde a proclamação da República. Deltan, gente, parece implicância minha. Eu sempre falei do Deltan Dallagnol aqui. Para mim, um cara que se manifesta mais em redes sociais que nos autos do processo, que ventila realidades processuais em redes sociais, em aplicativos de mensagens, fora da seriedade dos autos do processo. Um profissional que sabidamente chantageou Rodrigo Janot quando era PGR. Rodrigo Janot conta isso no livro. Dallagnol não se deu a pachorra, não se deu ao trabalho de negar o fato, né? Chantageou Rodrigo Janot para que a Operação Lava Jato não se frustrasse, e Dallagnol não nega isso, sobre aquele velho apótema, perigosíssimo. Isso já flagrou guerras mundiais, sobre aquele velho ditado, perigosíssimo, de que os fins justificam os meios. Dallagnol, que durante o apogeu da Lava Jato, durante a perseguição às bruxas políticas da República, que só deixaram terra arrasada por detrás dessa perseguição midiática, injusta e implacável. Dallagnol, em pleno epicentro de uma crise política e até econômica em que a Operação Lava Jato influenciou inclusive a governabilidade, inclusive sucessão presidencial, Deltan Dallagnol estava preocupado em aumentar honorários, estava combinando, estava conversando, estava tentando majorar os seus honorários por palestra, mostrando para ele o que é importante e mostrando o que ele faz no horário vago, no tempo livre que ele possui, ao invés de preocupar-se com os desvãos e desníveis da administração pública nacional, que ele ajudou a aguçar, está preocupado com dinheirinho no bolso. Esse é Deltan Dallagnol. A prova de que a ruína dos cursos superiores é muito pior do que a gente imagina, formando militantes políticos ao invés de bacharéis das suas respectivas ciências. Na verdade, eu não sei por quê, talvez eu não saiba, em toda a sua inteireza, por que Deltan Dallagnol está saindo do Ministério Público, se é só por propensão político-partidária mesmo. Mas a dúvida que eu realmente tenho é como e por que ele entrou. Essa é a dúvida que não quer calar. A gente sempre fala aqui de fake news, que fake news não é o que se propaga, que não é crime, né? Que opinião não é notícia falsa. Opinião, cada um tem a sua, ninguém pode ser processado, condenado, julgado, preso por crime de opinião, né? Isso não tem limitador constitucional algum. Eu não posso ser detido por opinião que eu manifeste contrária a uma verdade admitida pela maioria. E também falei aqui nos programas passados do absurdo que foi o furto dos óculos da estátua de um dos nossos maiores poetas de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista, estátua dele na orla do Rio de Janeiro, ele de óculos, a estátua de óculos, o óculos, mais uma vez, pela 12ª vez, óculos furtado da estátua do Drummond. Aí um amigo meu, o Dr. Jessé Gaioto, desenterrou esse poema aqui fantástico do Drummond, que fala sobre meias verdades, né? Que fala com 40 anos, 50 anos de antecedência, do que seriam as fake news
E eu estou tomando a liberdade aqui de aproveitar a boa ideia do meu amigo defensor, Dr. Gessé Gaioto, para ler para vocês essa poesia que é um tesouro. Descobrimos um tesouro esquecido, do Drummond. A poesia é o seguinte: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.